Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Quadro Direto ao Ponto, às segundas-feiras, com a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, que vai falar em relação a essas situações de policiais militares que matam colegas. Uma das situações ocorreu em São Paulo, um policial militar matou 2 colegas, e no Ceará um outro caso que ocorreu próximo, ao mesmo dia, ali por volta do dia 14 e 15 deste mês, que é suspeito de matar 4 colegas, ou seja, são situações que têm preocupado, doutor Rafael Moreno? Bom dia. Bom dia. A situação é muito severa, né? Porque o que acontece? A saúde mental ocupacional, a saúde mental de cada profissão, existem particularidades, tá? E por acaso, em 2019, eu publiquei um estudo, até numa revista bem grande, assim, internacional, falando sobre a saúde mental do policial militar, onde a gente viu que na Polícia Militar do Rio Grande do Sul existiam mais suicídios do que mortes por homicídio, ou seja, a pessoa ao ingressar, ela tinha um risco mais de se matar do que ser morto por algum bandido que seja. Tá? Então, isso na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, ao longo aí de uma série a gente analisou 10 anos. Tá? Então, existem algumas profissões que realmente estão mais vulneráveis a problemas de saúde mental, porque a gente não consegue entender que uma pessoa em sã consciência cometa o crime de homicídio ou de suicídio. Lembrando que suicídio e homicídio são ambos extremos da violência, um da autoviolência, o outro da violência. E 100%, 95%, 99% das vezes tem associação com transtorno mental. O que chama a atenção é o que será que as autoridades, o que será que as empresas que trabalham com pessoas que trabalham com segurança, que é uma população vulnerável, estão fazendo para prevenir isso, tá? Acredito eu que ainda muito pouco. Ainda esperam muito a demanda do funcionário para ver se ele tiver mal, ele vai avisar, ele vai procurar. Então, veja bem, na matéria do Fantástico ontem, apareceu que ele procurou um psicólogo de uma clínica multidisciplinar e não levou o atestado. Então, veja bem, total perda de controle sobre a situação. E dentre as profissões que são mais vulneráveis ao suicídio, tá? O que a gente encontrou? Profissionais de segurança, sim, são muito vulneráveis ao suicídio. O acesso à arma, o acesso ao método letal, ele deixa a pessoa muito vulnerável ao suicídio e ao homicídio também. Em relação ao suicídio, agricultores têm muita vulnerabilidade ao suicídio também. Tá? Então, também é uma classe que muitas vezes não é empregada de alguém, cada um são autônomos, né, que enfim tem cooperativas, assim, mas não tem um cuidado da sua saúde. E a gente sabe que a agricultura tem oscilações, tem as suas particularidades, o pessoal às vezes está muito bem, às vezes está muito mal. Isso, até agora na situação toda da cooperativa, a gente fica sabendo de algumas situações aí de que tem muita gente passando mal aí junto com a queda da cooperativa atual que tá com problemas, né? Então, existem particularidades. Dentro da Polícia Militar, a gente tem sim uma instituição de saúde, mas depende do indivíduo. Eu estou mal, eu quero assumir, eu quero procurar ajuda. Não existe um instrumento preventivo para prever se o funcionário tá, ou ativamente perguntar de tanto em tanto tempo como é que está a situação, tá, ou se acontece alguma situação de risco. Tá? Por exemplo, tem países onde após um homicídio, que quando acontece algum policial mata alguém, ele se afasta por um período para ser avaliado, tá? Ou passa por alguma situação de tiroteio, né? Passa por um período para ver se fez estresse pós-traumático, tá? Porque a gente às vezes fica no imaginário do ser humano de que o policial, de que o médico, né, de que o político, eles são seres blindados, eles não adoecem, eles são assim, não, eles são quase deuses, tá? Enfim, na pré-história talvez isso fizesse sentido, mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que todos nós somos vulneráveis, tá? Inclusive uns mais vulneráveis que os outros, e homens também são vulneráveis, tá? Então é essa atenção que eu chamo aí para evitar com que aconteça esse tipo de crime bárbaro.
Eu acho que essa análise de que todos são seres humanos, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Todos têm os seus problemas, suas fragilidades, e muitas vezes essas pessoas que são consideradas talvez pelo ser mais comum como semideus, talvez elas tenham até mais problema por uma pressão. Os famosos, muitas vezes a gente vê Exato. cantores, atores, atrizes que têm depressão, que muitas vezes não se fala, jogadores de futebol, e as pessoas pensam, não, mas como? Ganham rios de dinheiro e tem problema? Não é assim, não é tão simples. Bom, e para quem está numa pressão diária, como é um policial militar, seja um Isso. policial civil, essas pessoas aí que estão buscando a segurança para a população em geral, e esse dado que você traz na abertura, né, de que é mais fácil o policial morrer do que matar, é realmente muito preocupante, né? Sim, exatamente. Tem que ter estratégia, né? Eu acho que ninguém é Deus, como a gente falou aqui, ninguém é semideus, tá? Todo mundo pode adoecer a qualquer momento. Óbvio que uma pessoa lá que trabalha fazendo o mesmo movimento todo dia, tá? Vai lesionar aquela parte do corpo que lesiona toda vez, várias vezes ao mesmo dia. O indivíduo que trabalha com a mente ou em situações de perigo, esse indivíduo ele vai ter mais um problema de saúde mental. Inclusive médicos, né? Médicos têm pesquisa aí mostrando de que principalmente médicas, tá, se matam mais do que a população em geral. Então a gente tem um risco maior entre médicas mulheres atualmente. Em relação à segurança, né, aos profissionais da segurança, como ocorreram esses casos, assim, o que seria importante que as corporações talvez fizessem? Algum tipo de trabalho preventivo? E de que forma isso poderia ser feito? Grupos, talvez? Porque às vezes a pessoa pode estar passando por algo e não tem coragem de falar, tem vergonha de falar que está passando por aquilo, ou tem até vergonha de procurar ajuda, ou se procura ajuda não fala que procurou ajuda. Uhum. Teria alguma, talvez, não digo uma dica, né, mas quais seriam as possibilidades, talvez, para essas corporações? Hoje, eu sou muito da tecnologia, né? Hoje a gente sabe que os instrumentos digitais, quando a gente responde para uma máquina, a gente é mais sincero do que quando a gente responde para um ser humano, tá? Tem pesquisa mostrando que quando eu estou sendo entrevistado por uma pessoa, né, existe aquela questão de confiança, vai que aquela pessoa vai contar alguma coisa, e se a gente responde lá um questionário online para uma máquina, a gente tende a ser mais sincero, ainda mais se a gente sabe que aquela informação não vai chegar lá no nosso chefe, tá, esse tipo de coisa. Então, os instrumentos digitais, a minha indicação sempre entrou no trabalho ou no próprio processo seletivo, se faz um estágio zero, como é que esse indivíduo entrou na minha empresa? Como é que tá? Tá? Se mentiu ou não é outra questão, mas a gente tem um registro inicial de que aquele indivíduo tá com tal nível de ansiedade, tal nível de depressão, usa tal fármaco, tá? E aí, depois de tanto em tanto tempo, 6 meses, 1 ano, aquilo tem que ser repetido, tá? Lembrar que medicina do trabalho, tá, e recursos humanos, tá, às vezes não conversam bem na empresa. Quem tem empresa que está me escutando sabe disso, tá? Às vezes é um ato protocolar o que o médico do trabalho faz, tá? Todos nós aqui passamos já por uma avaliação de médico do trabalho, tá? E a gente sabe, tá? Medir a pressão não significa que eu estou bem, tá? Então, isso teria que ser mais explorado também, tá? De acordo com as suas particularidades. E cada empresa vai saber, cada instituição vai saber quais são as situações de risco, tá? Então, por exemplo, eu já atendi policial que após atender o falecimento, uma ocorrência de uma criança, todos ficaram muito mal, que é esperado, tá? Faleceu uma criança, tá? Então, todos ficaram muito mal. Após essas situações, por que não passar por um período, né, uma quarentena psicológica, tá? Aí a gente entra num outro problema que é o quê? Falta de contingente, tá? Estamos num país, Brasil, subdesenvolvido, tá? Estamos na reunião do G7, do G20, mas nós somos subdesenvolvidos, tá? Então a gente tem esse problema de que a gente tem que botar, às vezes, para trabalhar a pessoa meio que tá meia boca, né? Às vezes os times fazem também, né? O cara não tá muito bem, né? Mas tem que botar para trabalhar porque não tem quem colocar, né? Então, enfim, não é simples também para a gente resolver, mas acho que dá para melhorar, sim. Tudo bem. Obrigado, doutor Moreno. Uma ótima semana. Certo, então, um abraço a todos. Muito obrigada, Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco todas as segundas-feiras no Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br. Heineken com fábrica em Teutônia.